Fala galera, beleza? Professor Fábio aqui, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma questão que intriga muitas pessoas, não só meus alunos, mas muitas pessoas por aí, que é peso ou massa? O que está correto? Quando você vai numa farmácia, sobe em cima da balança, o que você está vendo lá? Está vendo seu peso ou está vendo sua massa? E aí, vamos descobrir a resposta para essa questão agora? Eu preparei uma apresentação bem rapidinha e eu vou diferenciar o que é peso e o que é massa. Então, vem comigo. Então, galerinha, vamos sair da dúvida, tá? Primeiro, imagina que você está indo na farmácia e você se dirige até a balança. E aí você está olhando lá para o display da balança e você se pergunta, né? O que eu estou medindo? Será que você está medindo massa ou está medindo peso? A leitura, eu vou dar uma dica para vocês. A leitura da balança está informando quilogramas. Mas essa informação, afinal de contas, é peso ou é massa? E vamos para a resposta. Primeiro, o que é peso? Peso, inicialmente, eu preciso dizer que peso é uma força. Ou seja, ela é medida em Newton. Então, se você está olhando lá na balança e está em quilograma, isso aí já te dá a dica de que você não está vendo peso. Então, o que você está vendo lá é massa. Mas vamos mais adiante, né? Do que o peso depende? Então, se aquilo lá não é peso, é massa, do que o peso depende? O peso depende da massa, de forma direta. E, além disso, ele também depende da aceleração da gravidade local. Pera aí, aceleração da gravidade local? Então, dependendo de onde eu estou, eu posso ter um peso diferente? Pense o seguinte, para você calcular peso, você precisa da seguinte expressão. O peso é igual ao produto da massa vezes a aceleração da gravidade. A tua massa é uma quantidade invariável. Da onde que vem esse Newton? O Newton ele vem da massa vezes a aceleração da gravidade, ou seja, você está medindo alguma coisa em quilogramas e multiplica por metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração, seja a aceleração da gravidade ou seja uma aceleração imposta sobre qualquer força, sobre qualquer objeto, um veículo, uma caixa, enfim. Então, o produto da massa, que é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, você vai obter o Newton. E aí eu trouxe uma chargezinha que eu acho muito interessante e para ficar na cabeça de vocês nessa questão sobre peso e massa, que é do Garfield. O John faz uma afirmação. Você está gordo, muito gordo, Garfield. Tá, tô ouvindo, diz o Garfield. Quero que você perca peso, ouviu bem? Beleza, falou. Tá, aonde que você vai? Eu vou a um planeta cuja gravidade seja menor. Então, se a questão é perder peso, basta você mudar a aceleração da gravidade para um local em que ela seja menor. E como seria essa aceleração da gravidade em outros planetas? Eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho. Só vamos dizer o que é massa, pessoal. Algumas definições que vocês vão encontrar por aí. Que massa é quantidade de matéria contida num corpo, mas também você pode ter massa como sendo a medida da inércia de um corpo. E quando você fala de inércia, você está falando lá da primeira lei de Newton, que é se um corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Se um corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Mas que tipo de movimento? Movimento retilíneo uniforme. E o que esse palavrão quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: se o teu movimento é em linha reta e se a tua velocidade é constante, não há motivo para que você mude esse movimento, a não ser que uma ação atue sobre você, fazendo com que você aumente a velocidade, com que você diminua, ou que você faça uma curva à direita, você faça uma curva à esquerda. Bem, mas a nossa massa varia em outros planetas ou em outra região do universo? Veja, desprezando velocidades relativísticas, né? Vamos falar das velocidades que nós conhecemos aqui na Terra. A tua massa é invariável em qualquer parte do universo. Claro que se uma pessoa vai para o espaço, vai à estação internacional, vai permanecer um tempo lá, existem algumas reações que vão acontecendo com o corpo da pessoa que ela vai perdendo massa, ela vai tendo problema nos ossos, mas enfim, vamos falar nesse exato momento. Se você estivesse em qualquer outro lugar do universo conhecido, você teria a mesma massa, a tua massa é invariável, beleza? Então, eu seria mais magro ou gordo em outros planetas? E quando eu falo magro, pessoal, em emagrecer, sem você precisar fazer academia, tá? Sem você precisar fazer uma dieta maluca aí. Ou então gordo também é nesse sentido, de você ganhar peso, ganhar massa, sem precisar comer e ir para uma churrascaria e se entupir. Ou quem é vegano se entupir aí de produtos que não são à base animal. Será que isso é possível? Aí eu trouxe para vocês aqui como que seria a gravidade em outros planetas. Então, uma tabelinha que vocês podem ver aqui. Eu coloquei Plutão como sendo na nossa lista aqui, mas Plutão já não é mais considerado um planeta, seria planeta anão. Eu coloquei a Lua também, mas só para que nós possamos
fazer um comparativo. Veja que a Terra, ela aparece mais abaixo aqui como sendo 9,8 metros por segundo ao quadrado. Eu coloquei um valor ali, pessoal, que nós podemos tomar como referência. Essa aceleração da gravidade aqui da Terra, ela varia com relação à altura, ou seja, a distância que você se encontra do solo, e inclusive, mesmo sobre o solo, a aceleração da gravidade é diferente na linha do Equador e é diferente lá nos polos. Vai ser diferente também a nível do mar e vai ser diferente lá no Everest. Legal? Então, só como referência. Plutão é 0,6 metros por segundo ao quadrado. A Terra é 9,8. A Lua, 1,6. Mercúrio e Marte têm aceleração parecida. Eu coloquei aqui arredondando, não é bem igual, mas é parecida. Vênus e Urano também é muito parecido. E aí vamos lá para planetas que têm aceleração da gravidade bem maior que a Terra, como sendo, por exemplo, Júpiter. Saturno e Urano é um pouco maior, mas Júpiter já é razoavelmente maior, né? E o Sol, então, 274 metros por segundo ao quadrado. Meu Deus, né? Como que seria o peso nesses planetas? Então vamos pegar essa nossa expressão e vamos supor a massa de uma pessoa aí de 70 quilogramas, tá? Eu tenho um pouquinho mais, quem tem um pouquinho menos aí, vamos imaginando fazendo com as suas massas. Eu fiz com 70 quilogramas. Como seria, então, o nosso peso aqui na Terra? Peso, pessoal, não massa. Peso vai ser o produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Ou seja, o que eu fiz? Eu multipliquei 70 vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. E eu obtive 686 newton. Esse é o meu peso se eu tivesse 70 quilogramas. É o seu peso se você tivesse 70 quilogramas. E qual seria o seu peso se você tivesse em Plutão? 42 newton. 42 newton, pessoal. Imagina, né? Comparado com 686. Você poderia dizer que você está levinho, se você estiver falando de peso, né? E na Lua? Qual seria o teu peso na Lua? 112 newtons. Mercúrio e Marte vai ter aproximadamente a mesma coisa, 259. Vênus, Urano, 623. E em Saturno, que é um pouco maior, você seria mais pesado, é fato. Netuno também. Júpiter, 1736 newton. Se você pudesse estar no Sol, na superfície solar. Tá, mas será que... como eu me sentiria se estivesse aqui na Terra com esses pesos? Qual seria uma massa equivalente? A nossa massa eu falei que é invariável, mas se você pegasse o peso nesses astros e trouxesse aqui para a Terra, como se você tivesse esse peso, qual seria a sua massa? Vamos fazer essa brincadeira. A sensação de massa, se você pegasse o peso de Plutão aqui na Terra, é como se você tivesse 4,3 quilogramas. Então imagine você com a tua estrutura física, com a tua estrutura muscular, com 4,3 quilogramas. Se você quisesse saltar, será que você conseguiria saltar muito mais facilmente? Na Lua, 11,4 quilogramas. Para quem já assistiu vídeos, né, dos astronautas lá na Lua, eles usam uma roupa para se proteger contra a falta de pressão atmosférica ao redor, mas também proteção contra a radiação. E somando a massa do astronauta com a sua roupa, ele passa tranquilamente dos 100 kg. Mas mesmo assim, com uma massa razoavelmente grande, ele consegue fazer saltos muito mais facilmente do que ele tivesse aqui na Terra. Se você tivesse Mercúrio e Marte, olha as massas que você teria se pegasse o peso, né, de Mercúrio e de Marte aqui na Terra, 26 kg. Vênus, Urano, 63. Na Terra, claro, eu fiz a conta reversa, né? Dividi os 686 por 9,8, eu vou obter os 70 kg. E Saturno e Netuno? Já um pouco mais. E Júpiter, pessoal? Pegando o peso de Júpiter e trazendo aqui para a Terra. Como seria a sensação de peso? É como se você tivesse quase 180 quilos. Então imagine agora a tua estrutura com 180 quilogramas. Imagine para você se deslocar. A força exercida sobre as suas articulações. Então era como se você visse uma pessoa que tem 180 quilogramas aqui na Terra se deslocando, tentando entrar no carro, tentando subir uma escada. Percebemos essa dificuldade nessas pessoas? Então imagine agora você se colocando no lugar delas, mas com a sua estrutura física. E no Sol, se fosse possível? Galera, vocês teriam quase 2 toneladas, 1958 quilogramas, vou arredondar, quase 2 toneladas. Então imagine você tentar se locomover com 2 toneladas. Seria a massa de um carro popular, um pouco mais pesado do que um carro popular, um carro mais próximo de um sedã, né? Entre um hatch e um sedã. 2 toneladas, imagina você tentando se deslocar com 2 toneladas.
é uma tarefa que seria impossível. Já por si só é impossível porque na superfície do Sol você não conseguiria ficar. Voltando à farmácia então, pessoal, vou refazer algumas perguntas aqui para vocês. Vou refazer uma pergunta que eu fiz lá no início. O que você está medindo na balança? Acredito que agora você é capaz de responder. Coloca nos comentários aí se você acertou a resposta. Se você colocou que você está medindo a massa, naturalmente, tá? Eu até já tinha adiantado para vocês. Mas uma outra pergunta, será que a expressão se pesar, eu estou indo na farmácia me pesar, será que está correta ou será que está errada? O que você acha? Se você respondeu que está errada, você está correto. Parece esquisito, pessoal, mas seria correto dizer que você está indo se massar e não se pesar. Moçada, essa apresentação que eu fiz para vocês, ela está salva em PDF e eu coloquei um link aqui abaixo que você pode baixar livremente. Se você gostou dessa explicação, deixa o seu joinha, compartilha, ativa o sininho e vem comigo para as próximas aulas. Tchau!